Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos cultuando ao Senhor. E hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que foi escrito por Lucas, no capítulo 5. Esse é o texto base para a mensagem de hoje. Inclusive, hoje, se você quiser deixar aí a sua Bíblia aberta, eu não pretendo nem usar outro texto da Bíblia. A palavra hoje é toda embasada apenas em um texto. Então, se você gosta de acompanhar, fazer anotação aí na sua Bíblia de papel, que eu sei que muitos usam já a digital, que dá também, para destacar, fique à vontade, porque é bem provável que eu use só esse texto. Eu quero ser bem direto nessa mensagem. Então, Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré é o mais famoso, Mar da Galileia, que na verdade era um lago e era de água doce. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali perto pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu que estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Então, o tema de hoje, daquilo que nós vamos falar, é quando Jesus entra no barco. Sabe, é um texto muito conhecido de um período no ministério de Jesus, e sendo bem direto aqui, nessa parte, Jesus está ensinando. E como em muitos momentos no ministério de Jesus, havia uma multidão ali perto dele. E quando nós pensamos sobre barco, que era o que os pescadores estavam fazendo, onde Pedro estava, esse Simão aqui é Simão Pedro, é interessante a gente pensar porque o barco, para nós, significa a nossa vida, o nosso cotidiano, os percursos aí do nosso dia, segunda, terça e quarta, eles estão ali fazendo as atividades normais do dia a dia, inclusive aquilo que eles faziam antes de conhecer a Jesus. Eles tinham pescado à noite, não tinham pego nada, depois eles estavam ali com o barco encostado, lavando as suas redes. Então, eles estavam vivendo um dia a dia normal, mais um dia comum, mais uma rotina, aquilo que a gente diz, matando o leão de cada dia. É isso que eles estavam fazendo. Mas a gente vê um outro lado. A gente vê que enquanto os pescadores estavam fazendo as atividades deles, Jesus estava com uma multidão que não estava trabalhando, que não estava cuidando da sua rotina, a multidão
estava ali para ouvir a palavra de Deus. É isso que o texto diz. Eles estavam ali para aprender com Jesus, para ouvir a voz de Jesus, sem se preocupar com nenhum tipo de atividade. E é muito interessante isso. É importante a gente refletir sobre esse tema quando Jesus entra no barco, quando Jesus ele entra, intervém nas situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Por quê? Nós temos o pensamento ou uma ideia, às vezes, que Jesus ele age mais quando estamos num ambiente de culto, quando estamos, de repente, no nosso momento devocional, que estamos lendo a Bíblia. Nós tendemos a pensar que a ação do Espírito Santo, a ação de Deus nas nossas vidas, o falar de Deus, o ensinar de Jesus, flui melhor onde? Quando estamos no lugar da multidão, que é quando estamos parados, sem fazer nada, apenas ouvindo uma palavra na nossa casa, ouvindo na internet, ou na célula quando alguém está ministrando, nesses momentos, nesse tempo separado, só para isso. E é verdade que esse tempo que nós separamos para num culto, ou no nosso devocional, para lermos a palavra e Jesus falar conosco, esse momento é fundamental. A multidão não estava errada. A multidão estava certa. Jesus estava ali ensinando. E eu imagino o privilégio que é aqueles que foram essas testemunhas oculares, estiveram ali. Quão bom seria para nós se tivéssemos essa oportunidade. Mas também nós vemos aqui que Jesus ele quer ensinar no nosso dia a dia. Jesus ele quer agir no nosso cotidiano. Jesus ele age em todo momento da nossa semana. Ele tem poder e ele quer nos ensinar. Mas nesses momentos que nós estamos parados, talvez seja mais fácil. Por quê? Porque estamos mais atentos, estamos com o coração mais aberto, nos preparamos, nós nos vestimos para Jesus falar conosco. Agora, quando estamos ali no dia a dia, na rotina, e aqui no caso deles ainda, um dia de frustração, aquele dia de luta, aquele dia difícil, aquele dia que eles tentaram, mas passou a noite toda e não pegaram nada. Então, todos nós temos dias bons, dia que a gente faz as coisas e tudo dá resultado, parece que tudo dá certo, mas nós temos também aquele dia da frustração. Às vezes não é só um dia, às vezes são fases que vivemos, ciclos que mudam e parece que as coisas não dão certo, nada do que a gente faz flui, a gente joga a rede e a gente volta para casa sem nada. Mas Jesus entra no barco. Jesus é aquele que ele está diante da multidão, mas ele olha para nós naquilo que estamos fazendo no dia a dia. Seja no dia bom, no dia difícil, na sua rotina, em casa, na faculdade, no trabalho, no ônibus, no Uber, seja qual for, Jesus ele está no barco. E muitas vezes o que nós precisamos é ter o que é a sensibilidade de perceber que Ele pode agir nessas situações, nos momentos mais inesperados, nos momentos mais corridos, no momento que não é sobre liturgia, Jesus ele quer fazer uma obra. Enquanto eu li esse texto, enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de uma experiência que eu tive há alguns meses atrás. Vocês, a maioria aqui, vem à igreja, 1, 2 vezes por semana. Eu não. De terça a domingo eu estou aqui na igreja. Não aqui exatamente aqui no templo, mas nós temos a administração, os gabinetes, Alguns a primeira vez que marca atendimento comigo, acho que vai vir aqui, a gente vai conversar ou em alguma sala, e aí eu mando o endereço lá da minha sala aonde eu atendo. Mas na terça-feira pela manhã, toda terça-feira, 9 horas da manhã, nós temos uma reunião de liderança aqui, uma reunião de oração. Então, chego na igreja às 9 horas da manhã e a gente vai lá para o auditório do Flock e ali nós oramos. Oramos pelos ministérios, oramos pela caminhada da igreja, oramos pelos motivos de oração, clamamos ao Espírito Santo o agir de Deus. E certa terça-feira eu estava aqui
E era um período que eu estava orando pelo Senhor, para o Senhor fazer algo novo, para experimentar coisas novas com Ele. E fiquei então aqui na reunião. Quando deu 11 horas da manhã, a reunião acabou e eu estava voltando para minha casa. Eu moro aqui perto, ali na Padre Anchieta, onde é a canaleta dos ônibus. Então eu sempre faço esse percurso. Saio da igreja, vou andando e depois eu almoço em casa, passo no mercado às vezes quando precisa de alguma coisa e volto para a igreja para mais um período da tarde. Mas um dia eu estava voltando, depois de ter orado, depois de ter estado aqui clamando ao Senhor, pedindo para Deus falar comigo, eu já estou voltando para casa. Aquele caminho da roça que você faz no automático. Mas naquele dia eu encontrei uma irmã que estava frequentou o tempo aqui a igreja, mas no período da pandemia eu não vi mais ela e fazia um tempo que eu não a encontrava. E aí, às vezes eu até encontrava ela aqui na rua, mas ela não estava vindo na igreja. Mas naquele dia, quando eu parei para esperar o sinaleiro abrir, foi como se o Espírito Santo soprasse no meu coração: olha, você precisa conversar com ela. E ela estava do outro lado, então eu já dei tchau. Quando abriu, ela veio na direção e a gente iria cruzar no meio da rua. E eu ali senti: não, eu não vou cruzar, vou fazer o seguinte, eu vou esperar ela atravessar e quando ela chegar aqui eu vou conversar com ela. E ela atravessou, chegou até mim e eu perguntei: e aí, quanto tempo? Faz tempo que eu não vejo você. Bem ali no caminho, ela com sacola e eu indo para casa também. E naquele dia ela falou: olha, eu estou passando por uma situação difícil, eu não estou muito bem. E ela compartilhou algumas coisas que ela estava vivendo, e uma das coisas que ela colocou, além de contar aquilo que tinha acontecido nos últimos 2 anos, uma luta na vida dela, mas naquele tempo os netinhos dela tinham nascido, um neto dela tinha nascido. E ela compartilhou comigo: olha, pastor, está uma situação muito difícil, a realidade do que aconteceu, por algumas situações, a minha família está em intriga. E essa intriga chegou num ponto que eu não posso ir visitar os meus netos. Eu não posso, não me deixam entrar para nem visitar o meu netinho, né, que nasceu, lá tinha outro também, mas principalmente esse que tinha acabado de nascer, que estava bem novinho. Ela queria estar com ele e não podia porque ela não estava sendo aceita lá. E ali aquele tempo que era a minha rotina normal, que eu faço em 5 minutos, se tornou 40 minutos ali. E naquele ambiente ali na rua, ônibus passando, dando lugar para a gente na calçada, a gente conversou, a gente chorou junto ali, eu orei por ela ali na rua mesmo, e eu me comprometi em oração com ela. E aí eu fui para minha casa, fiquei pensando: nossa, que experiência assim inesperada, do nada. Mas eu creio que Jesus quer fazer algo através desse momento e desse encontro. E aí passaram-se algumas semanas, 2 ou 3 semanas, eu vindo para a igreja. E aí, sabe aquela voz longe, assim, que você: pastor, pastor. E aí eu falei: ué, tem alguém me chamando? Olho para um lado e daqui a pouco eu vejo aquela mesma irmã. Só que dessa vez era diferente. Porque dessa vez ela não estava com sacolas, mas ela estava com um carrinho de bebê, empurrando, e ela fazia assim: pastor, pastor, resposta de oração, resposta de oração. Ou seja, depois daquele dia que a gente conversou, ela conseguiu se reconciliar com a família, Deus agiu na causa dela, e naquele dia ali ela estava feliz, porque aquele netinho que ela estava distante, a realidade da família dela já havia sido transformado. E ela cria que o fator que transformou foi a decisão nossa ali juntos, decidimos orar e colocar nossas vidas diante do Senhor, aquele tempo ali de conversar, talvez de colocar para fora a chateação, proporcionou na vida dela, para a glória de Jesus, essa mudança. E quando eu penso em situações desesperadas, são essas. Talvez seria mais uma situação na minha vida. Talvez seria mais um dia na vida dela.
mas naquele dia foi o dia que Jesus falou assim: eu estou entrando no barco. Eu estou entrando no barco, eu tenho um propósito na sua vida. Aquilo que era uma rotina, aquilo que já era normal, aquilo que já estava acontecendo a partir apenas da perspectiva humana, eu entro para transformar e para mudar essa realidade. Eu creio, sem saber aquilo que você está passando, que Jesus quer entrar no barco da sua vida. Seja qual for a sua rotina diária, seja qual for a fase que você está vivendo, Jesus quer entrar no barco. E quando Ele entra, coisas sobrenaturais acontecem. É isso que está acontecendo na vida de Pedro. Pedro está lá lavando as redes. Jesus olha para ele, porque Jesus olha para nós. E ele entra no barco. E um movimento diferente começa a acontecer a partir do momento que Jesus está presente na vida dele. Mas eu quero falar agora não apenas sobre Jesus, mas eu quero também apontar para nós aqui a reação de Pedro. Porque uma vez que Jesus está presente no barco, nós cremos que Ele está presente em nossas vidas, agora a gente precisa o quê? Saber como reagir a isso. Como lidamos com a ação sobrenatural de Jesus em nossas vidas? Como lidamos com essas intervenções? Porque a gente sabe, a gente não passa todo dia, toda hora, acordei, Jesus, o que é para eu fazer? É para eu escovar os dentes? E agora? É para eu tomar banho? Não, mas e agora? Eu abro essa porta ou abro a outra? Não é assim. Nós conhecemos a Jesus, nós conhecemos os princípios da palavra de Deus, nós cremos que temos uma mente moldada pelo Espírito e nós tomamos decisões. Nós conduzimos as nossas vidas a partir das nossas decisões. Mas tem aqueles momentos que Jesus ele entra e ele dá uma direção diferente. Aquele momento que Jesus tem um propósito específico. Aquele momento que Jesus quer falar conosco de uma maneira diferente. São esses momentos que nós precisamos buscar, então, a partir da palavra de Deus, sabedoria, para que nesses momentos possamos cumprir o propósito que Deus tem nessas intervenções. Quantos querem isso aqui em nome de Jesus? Eu quero também para a minha vida. E a primeira coisa, que é até um pouco óbvia para nós, bem provável que você já tenha ouvido pregações sobre esse texto, é sobre a obediência de Pedro. Pedro, diante da frustração dele, ele sabia que estava muito difícil o mar naquele dia, mas ele fala para Jesus: olha, nós tentamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra, porque é você que está dizendo, nós vamos lançar as redes novamente. Então, a primeira coisa, quando Deus intervém numa situação, quando Deus ele tem um agir diferente, quando Deus ele nos mostra algo na nossa vida diária, alguém com uma necessidade, Ele nos dá uma direção, Ele muda a nossa trajetória, Ele nos leva a uma decisão que não estamos acostumados, estarmos com o coração inclinado a obedecer. E eu vejo algumas características aqui dessa obediência, algumas características que Pedro tem que facilitou a obediência. Porque assim, se eu perguntar aqui, fizer uma enquete, quem quer obedecer a Jesus? Quantos aí? Levanta a mão quem quer obedecer a Jesus. Todo mundo quer obedecer a Jesus. Agora, sempre conseguimos obedecer a Jesus? É sempre fácil obedecer? Não é fácil, não basta nem só uma intenção. Às vezes nem sabemos como obedecer. Então eu abri um pouco mais essa obediência aqui para que a gente consiga refletir. Primeira coisa é que Pedro, ele obedeceu porque ele tinha um coração ensinável. Ele não tinha um coração assim, obstinado à vontade dele próprio. Tanto é que como ele se refere a Jesus? Mestre. Ou seja, ele está dizendo para Jesus: Jesus, você é um professor na minha vida. Eu reconheço a tua sabedoria. Então, uma das formas de desenvolvermos um coração obediente é termos um coração ensinável. É reconhecermos que através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, Jesus ele pode revelar a nós estratégias, nos guiar em decisões muito maiores do que as nossas. Agora, quando nós achamos que sabemos tudo, que sempre temos a resposta,
e às vezes até nos cobramos de sabermos tudo, fica muito difícil Deus agir, e fica muito difícil de sermos sensíveis à voz dele, porque nem consideramos no dia a dia essa necessidade. Quantas vezes eu tive a experiência, não agora, antes assim, aqui ninguém faz isso, nunca fez isso, graças a Deus, de eu estar com alguém no gabinete e a pessoa colocar alguma situação que ela está vivendo, que ela não consegue resolver, e aí o que o pastor faz? Aconselha, nós aconselhamos, e aí eu tentar dar um conselho para a pessoa, olha, você já olhou para esse lado? A Bíblia fala assim, e a pessoa, não, eu sei isso e aquilo, então, você podia observar, não, eu já sei, eu já fiz, não sei o quê. Não, mas esse outro, não, eu já sei também, pastor. Eu penso, por que você está aqui então, se você já sabe tudo? Se você já tem todas as respostas, então senta aí e me aconselha aqui agora. Me ajuda aqui nessa realidade, porque você já sabe tudo. Você não precisa mais de nada. Então só foi lá me contar como resolveria o problema, né? Mas é uma característica, né, brincando aqui, mas que às vezes nós temos a ideia que sabemos de tudo. E por isso não estamos sensíveis à voz de Deus. E porque não estamos sensíveis à voz de Deus, não conseguimos obedecer, porque muitas vezes Jesus está falando e nós não estamos ouvindo. Mas aqui Pedro diz, mestre, porque és tu que está falando, ou seja, ele tinha um coração ensinável. E uma outra coisa junto com isso, é que ele teve essa humildade. Ele não cresceu para cima de Jesus e pensou assim, poxa, está pensando que eu não sei pescar, cara? Está pensando que você sabe mais do que eu? E você sabe como é que é pescador, né? Pescador todo pescador assim é o top, é o cara que sabe tudo de pesca. Então Jesus está, sem ser pescador, dando uma orientação de pesca do dia a dia. Pedro ele podia ficar orgulhoso e falar, Jesus, cuida da sua parte aí, que de pesca sou eu que sei. É uma das coisas que às vezes dificulta. Quando temos um coração muito orgulhoso, muito endurecido, aquela teimosia, não conseguimos ser obedientes à voz de Jesus. Mas Pedro não fez assim. Pedro ele não se sentiu ofendido com o direcionamento de Jesus, mas ele acatou aquela fala. E a terceira característica dessa obediência é que ele se esforçou. Ele se dedicou. Cara, pensa você pescar a noite inteira, não pegar nada, e aí você já tinha encostado o barco, já estava lavando as redes, porque sabia que na próxima noite teria que pescar novamente. E aí vem Jesus e fala assim, olha, vai lá e tenta de novo. Poxa, de novo, cara? Acabei de vir de lá, não é assim que a gente fala? Quem já teve a experiência de ir no mercado, aí você chega, e aí, olha, esqueci de pedir aquele negócio lá, e você pensa assim, poxa, acabei de voltar, acabei de vir de lá, viagem perdida. Mas Pedro, ele não poupou o quê? Esforço. Ele se dedicou, ele falou, vamos lá de novo, pega o barco de novo. Mas a rede está quase limpa já, não, vamos lá. Vamos jogar. Por quê? Porque é Jesus que está dizendo. E se Jesus que está dizendo, a gente não questiona, a gente não tem preguiça. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Já fizemos, mas faz de novo. E muitas vezes nós perdemos também de viver a ação de Jesus, porque temos dificuldade de fazer de novo. Temos dificuldade com a repetição, porque achamos que já demos tudo, quando na verdade Jesus espera mais. Então nós vemos essa obediência de Pedro, essa é a primeira coisa que temos que ter no nosso coração quando Jesus intervém nas realidades da nossa vida. E aí o que acontece? O que acontece é que eles jogam as redes, o milagre acontece, eles pegam muitos peixes, o barco quase afunda, a rede parece que vai arrebentar, eles precisam chamar outros pescadores, olha, ajudem a gente. E não apenas o barco deles se encheu, mas também os barcos daqueles que ajudaram eles. Todos os barcos ali ficaram cheios.
E eles, com essa dificuldade, com essa correria por causa do milagre, eles então chegam até a praia. Veja, primeiro eles estavam no dia difícil, no dia de frustração, enquanto Jesus estava lá ensinando. Agora que Jesus intervém na vida deles e eles obedecem, eles estão vivendo o tempo da abundância. Eles saem daquela frustração para viver algo que talvez nunca foi visto ali naquele lugar. Agora a questão é, qual foi a reação de Pedro diante dessa realidade? Como é que eu e você geralmente reagimos quando estamos vivendo um dia a dia e temos uma experiência sobrenatural, daquilo que Deus falou conosco, de um livramento, de um milagre, de uma porta que Jesus abriu? O que a gente quer? A gente quer celebrar. Então Pedro podia fazer uma festa ali, gente, vamos celebrar, gratidão, olha só quanto milagre Deus fez. Não sei, Pedro podia sair dali e falar assim, já sei, vou dar um curso, como sair do zero aos milhares de peixes. Olha só, quem não compraria esse curso? O cara com várias testemunhas, eu saí, né? Oi, meu nome é Pedro. E eu vou te ensinar como sair do zero aos milhares em apenas um dia. Olha só, está pronta a propaganda. Sairia dando palestra motivacional em tantos lugares. Ele poderia vender rede ungida. Ah, meu irmão, rede ungida, ó. Gente, a rede da pesca maravilhosa, olha só. A rede que foi a rede do milagre. Meu Jesus. Fora os peixes, né, que já trouxe essa abundância na vida dele, ainda podia ganhar muito dinheiro. Então ele tinha várias formas do que fazer com aquele milagre. Mas não foi assim que Pedro agiu. Sabe o que o texto diz? O que o texto diz é que no momento do milagre, no momento que as coisas aconteceram, Pedro, ele se prostra diante de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro, ele não olha para o milagre, Pedro, ele olha para Jesus que está manifestando o milagre diante dele. Ou seja, Pedro, diante dessa realidade, diante dessa intervenção, não era mais sobre a quantidade de peixes, não era mais sobre redes que estavam quase arrebentando, não era mais sobre o barco que estava quase afundando. Agora a realidade é, ele estava diante de alguém que ele conhecia como mestre, mas agora ele não diz mestre, agora ele diz Senhor. Afasta-te de mim, porque sou pecador. Agora Pedro reconhece que aquele que entrou no barco dele era o Senhor dos senhores, era o Rei dos reis, é aquele que é santo, santo, santo. E ele, diante da sua própria realidade, limitado, pecador, é ferido no seu coração para o arrependimento, é ferido no seu coração para a rendição, é ferido em seu coração diante de uma realidade, de um Deus que entrou na sua vida, transformou a realidade e agora ele está diante, contemplando uma majestade que gera o quê? Um temor no coração. Se afaste, porque eu não sou digno de ter você aqui no barco da minha vida. Ao que a gente vê que Pedro não era apenas obediente, mas quando Jesus ele entra na nossa história, ele entra na nossa vida, quando Jesus começa a intervir, ele espera de nós rendição. Ele não espera apenas que olhemos para as experiências que estamos vivendo, mas que reconheçamos a grandeza dele, de maneira que o nosso coração se constrange, tamanho amor, tamanho cuidado, tamanha humildade de um Deus que se fez carne e habitou entre nós, se diminuiu da sua glória para estar diante de nós, vivendo as nossas dores e cumprindo o propósito nas nossas vidas, que muitas vezes achamos tão comum, mas porque a presença dele está em nós, podemos viver coisas extraordinárias.
Sabe, é muito bom ter experiências com Deus. É muito bom ver o agir de Deus. E quando eu falo experiências em nós, experiências através de nós, experiências que Deus nos usa. Como é legal você chegar na célula e começar a compartilhar aquilo que Deus fez, algo novo que Deus falou com você, um chamado. Como é bom você contar de um milagre, de como você foi usado talvez para abençoar a vida de alguém, para mudar uma realidade. Como é bom, isso é saudável, isso também é de Deus. Agora, nós precisamos nos perguntar, será que as experiências que temos tido, seja no culto, na célula, nos nossos dia a dia, estão nos levando a colocar a boca no pó? Essas experiências estão moldando a entrega do nosso coração, a forma que adoramos a Deus? Uma vida totalmente entregue, uma vida totalmente rendida? Será que as experiências que nós vivemos estão deixando os nossos olhos molhados diante de Jesus, em quebrantamento? Porque sabemos que se vivemos o que vivemos, é porque a misericórdia dele nos alcançou. Essa é a diferença. Essa é a diferença que nós vemos na vida de Pedro. Porque Pedro, a partir do momento que Jesus interviu na vida dele, ele entendeu que o maior milagre não estava acontecendo do lado de fora. O maior milagre Jesus estava fazendo do lado de dentro. Afasta-te de mim, não mais mestre, Senhor, porque sou pecador. É essa rendição que Deus espera de nós. Deus espera que as nossas experiências, o agir dele, nos coloque cada vez mais de joelhos. Não que eu venha crescer e me sentir especial, olha como eu sou bom, olha como eu sou ungido, olha como eu tenho muitos dons, não. Mas a partir do momento que eu vejo o milagre acontecendo na minha vida, que eu vá diminuindo, me rendendo do Senhor, até que eu reconheça da onde Deus me tirou, e esse temor alinhe o meu coração ao coração dele. Essa é a verdade do milagre que Jesus vai fazer. Essa é a verdade que Jesus queria ensinar a Pedro e àqueles que estavam ali. E é isso que Jesus quer te ensinar também. Que as nossas vidas teremos muitas experiências e muitos milagres, mas esses milagres e essa ação precisam nos levar para perto dele, porque muitas vezes é no milagre que ele está testando o nosso coração. Quantos de nós muitas vezes nós já vivemos experiências, até testemunhamos dessas experiências para as pessoas, e depois de algum tempo, aquela chama se apagou e esquecemos delas. Fizemos compromissos com o Senhor de oração, de quebrantamento, de obediência, se a ação dele viesse nas nossas causas, e muitas vezes Deus foi fiel nas causas, e nós fomos infiéis na hora de dar uma resposta à ação dele. Mas há um temor que é gerado em nosso coração, quando diante das intervenções conseguimos olhar para Jesus e reconhecer a grandeza dele nas nossas vidas. E Jesus dá uma resposta a ele. Jesus diz: vocês não precisam ter medo, porque o propósito de Jesus era realmente se manifestar, era realmente se revelar ali. Mas Jesus diz uma coisa: eu farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, isso aqui que vocês estão vendo é só um pouco. O que eu tenho para vocês é muito mais. Isso fala sobre qual é a intenção de Jesus no agir, o que ele espera de nós. Porque Jesus, como líder, ele poderia fazer o seguinte: agora que eu agi com milagre, agora que eles viram o meu poder, olha só, se vocês me seguirem, eu posso fazer um milagre desse todo dia. Se vocês me seguirem agora, vocês vão ser a maior peixaria do país. Jesus podia dizer isso. Mas sabe o que o texto está dizendo? Versículo 11. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram.
Sabe essa pesca maravilhosa? Sabe o dia do milagre? Sabe o dia, agora o anjo foi na frente, tudo aconteceu, tudo deu certo na nossa caminhada? Jesus diz assim, olha, eu tenho algo muito maior para vocês. E aqueles homens que contemplaram a glória de Deus através daquele milagre, deixaram as redes, fecharam a peixaria e foram seguir a Jesus. Isso precisa ministrar o nosso coração. Porque Jesus é esse líder que nas intervenções, no chamado do propósito dele para as nossas vidas, ele não quer que sejamos movidos pelo benefício. Mas Jesus está chamando aqueles que caminham com ele, não pelo aquilo que vão ganhar, mas pelo preço que estão dispostos a pagar. Pela capacidade não de promover o milagre, mas de renunciar às bênçãos, inclusive que vieram através do milagre. Pedro foi esse homem, e Jesus diz, eu vou fazer algo. Não era uma renúncia vazia, mas era uma renúncia em cima de uma promessa. Eu farei de vocês pescadores de homens. E debaixo dessa palavra, esses homens largam tudo. É peixe para tudo quanto é lado. Os barcos estão cheios. Nós estamos diante de uma multidão. E o que nós fazemos agora? Deixamos as redes aqui e seguimos aquele que antes era mestre, mas agora é Senhor. E Pedro continua essa trajetória com Jesus. Jesus é crucificado, nós temos várias experiências a partir daí, de Jesus alinhando o coração de Pedro. Pedro está lá em Jerusalém esperando o manifestar do Espírito na vida dele. E depois do Pentecostes, Pedro começa o seu ministério, começa a pregar a palavra, e tem algo muito interessante. Porque em Atos 3, Pedro está diante do quê? De um paralítico. Diante de um paralítico que está pedindo a ele esmolas, recursos. Recursos que um dia ele tinha muito depois do milagre. Que ele poderia não apenas dar esmola para um, mas vendendo todos aqueles peixes, ele podia dar esmola para muitos outros. Mas naquele dia, Pedro diz para aquele homem, eu não tenho o quê? Eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Mas Pedro não tinha prata nem ouro por quê? Porque ele não tinha profissão? Porque ele não gostava de trabalhar? Que ele era vagabundo, preguiçoso? Era por isso que ele não tinha prata nem ouro? Não era. Pedro não tinha prata nem ouro porque a ferramenta dele de trabalho que poderia gerar um salário, um retorno para ajudar aquele homem, ele já tinha entregue. Ele largou as redes. Mas sabe o que aconteceu? Quando Jesus tirou as redes da mão de Pedro, Jesus deu dele para Pedro. Jesus deu autoridade para Pedro. A renúncia de Pedro, que é a terceira coisa que nós precisamos ter diante da manifestação de Deus nas nossas vidas, habilitou Pedro para receber algo do próprio Deus. Ele recebeu autoridade, ele recebeu poder quando o Espírito Santo caiu sobre ele, porque ele decidiu um dia largar as suas redes e seguir a Jesus. E diante dessa realidade, ele não tinha recursos, mas ele diz àquele homem, não tenho prata nem ouro, agora o que eu tenho, o que eu recebi depois de ter perdido tudo lá nas redes, eu te dou. E ele pega aquele homem pela mão e ele diz, levanta e anda. E aquele homem levanta, começa a pular, eles entram no templo, as pessoas começam a celebrar, e agora ele é confrontado, em nome de quem você está fazendo isso? Você precisa parar de falar. Mas ele vai dizer às pessoas, olha, eu não posso deixar de falar daquilo que eu testemunhei, daquilo que vimos e ouvimos. Eu não posso deixar de falar daquele que eu caminhei junto com ele. É no nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, que estou fazendo essas coisas. Queridos, nós vemos que toda a promessa que Jesus fez a Pedro, de que ele seria pescador de homens, se cumpriu. Quando Pedro prega a primeira vez, 3.000 pessoas se convertem.
Ele não tinha prata nem ouro, mas ele tinha a autoridade que Deus deu sobre a vida dele. Ele cura um paralítico, ele prega novamente, o número chega a 5.000 pessoas, porque Pedro se tornou um pescador de homens para a glória de Deus. Um dia ele estava no zero, Jesus colocou ele nos milhares de peixes, ele abriu mão dos milhares para viver agora aquilo que é eterno. É isso que Deus faz quando nós colocamos o nosso barco diante das mãos dele e reagimos em obediência, em rendição e em renúncia. O que é que nós precisamos anunciar aqui nessa noite para vivermos aquilo que Deus tem? Às vezes nós falamos, é tão difícil renunciar, é tão difícil abrir mão, é tão difícil desapegar daquilo que já temos, daquilo que já estamos acostumados. Mas hoje Jesus está dizendo, largue as redes e me siga, porque o que eu tenho para fazer através da sua vida é muito maior. E não acaba aqui, porque o que eu tenho para fazer em você e através de você dá um eco em toda a eternidade. Então feche os seus olhos. Nesse momento, enquanto a banda vem, eu quero orar pela sua vida. E como eu falei, eu não quero usar nem outros textos, porque eu quero que você fique na memória apenas essa passagem, apenas esse momento. Feche os seus olhos aí, comece a orar. Eu tenho a impressão no meu coração, e o Espírito Santo tem conduzido isso na minha vida já há algumas semanas. É como se Jesus está falando assim, olha, eu quero aumentar a sensibilidade do meu agir. Eu quero aumentar a percepção de que eu estou presente. Talvez muitos de nós, no nosso dia a dia, temos tido dificuldades. Talvez a gente fala de experiências aqui, e talvez você não se lembra qual foi a última vez que você teve essa experiência clara de viver o sobrenatural de Deus, de ser conduzida por uma impressão no Espírito, de viver milagres de cura, de dons espirituais. Mas hoje Deus quer falar, eu sou um Deus vivo, eu não sou um Deus de teoria. Eu não posso ser guardado na caixinha do culto, na caixinha da vigília, na caixinha do retiro, na caixinha da conferência. O que eu preparei para que vocês vivam pode ser liberado em qualquer momento. Então Deus quer aumentar a sensibilidade. Talvez no momento mais inesperado da sua semana, Deus vai soprar algo novo. Deus vai chamar a tua atenção para o agir, para a intervenção dEle. Talvez na fase mais difícil da sua vida, quando você pensa que Deus não está vendo, é que Deus vai entrar no barco e vai falar, eu quero te levar para onde as águas são mais fundas. Eu quero te levar, porque aquilo que você vai viver hoje, os seus olhos ainda não viram. Você já pescou muitas vezes, mas esse nível era apenas o natural. Quando eu fizer o sobrenatural, você vai reconhecer que eu sou Deus, e essa rendição vai te levar para um novo nível de adoração, para um novo nível de entrega e quebrantamento, para que a partir daí, coisas novas que eu coloquei em você sejam liberadas, ferramentas novas, um poder novo, muito maior do que as redes do natural. Aleluia! Enquanto nós adoramos nesse momento, eu quero orar pela sua vida, se você deseja isso. O que é que está difícil? Talvez seja difícil essa sensibilidade espiritual, esse discernimento. Será que é Deus que está falando? Aonde Deus quer agir? Talvez você tenha tido dificuldade de ouvir a voz de Deus, para que você possa obedecer a Ele. Talvez você tenha sentido uma frieza no coração para adorar, tem dificuldade de quebrantamento, parece que Deus não está ali, parece que Deus não está agindo. Há uma preocupação, há uma inquietação, mas hoje, em nome de Jesus, a verdade de Deus quer ferir o seu coração, para que você coloque a boca no pó e contemple a glória dEle. Ou talvez você quer orar por um propósito. Eu quero ser usado por Deus, eu quero ser pescador de homens, eu quero que Deus abençoe pessoas através da minha vida, eu quero ser um canal dEle.
Eu quero que Deus intervenha, me dando direcionamento de pessoas que precisam ouvir a voz dEle, precisam de uma palavra, e eu quero ter essa ousadia para manifestar o reino dEle nos lugares que eu estiver, no momento que eu estiver, seja qual for as circunstâncias, porque eu creio que Deus entra no barco em todo e em qualquer momento, conforme a vontade dEle. Se você, em uma desses motivos, deseja se colocar diante do altar dEle e se juntar àqueles que já estão aqui nesse lugar, faz isso nesse momento. Saia do seu lugar, se coloque diante do altar dEle falando: Senhor, eu quero aumentar o nível. Espírito Santo, começa a agir aqui nesse lugar, Deus. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos que o Senhor seja Rei, seja Senhor, ó Pai, do nosso barco, da nossa caminhada. Nós não queremos viver uma vida apenas de rotina, mas queremos ser surpreendidos pelo peso, pelo manifestar da Tua glória. Nós queremos isso. Então, se você é esse, enquanto nós adoramos, saia do seu lugar, venha até o altar e nós vamos orar juntos para que Deus venha e se manifeste aqui nesse lugar com a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós já vamos orar, mas eu quero fazer mais um convite. Enquanto a equipe de intercessão está aqui orando, talvez você esteja no dia da frustração. Talvez você esteja passando pelo tempo, pela fase difícil, o tempo do milagre, o tempo de trabalhar a noite inteira, a noite toda, e parece que nada acontece, parece que é uma perseguição espiritual, que as coisas não vão para frente. Eu quero orar pela sua vida, crendo que o milagre vai acontecer em nome de Jesus, porque isso também é evangelho, isso também é verdade da palavra de Deus. Nós sabemos que temos um Deus que é maior do que o milagre que Ele faz, mas o que a Bíblia nos ensina é que se temos uma causa, devemos insistir em oração, devemos bater e a porta será aberta, devemos insistir com Deus no lugar de oração, para que Ele venha e haja com milagre em nossas vidas. Então eu quero te dar essa oportunidade. Se você precisa de um milagre, venha em nome de Jesus. Vamos crer como igreja que o mesmo agir na vida do Pedro vai fluir também na sua vida, para que você viva o extraordinário dele. Vamos orar, estenda sua mão para cá. Pai, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas diante do Senhor, Deus. Reconhecemos quem Tu és em nós. Que o Teu Espírito Santo nos capacite a obedecer a Tua voz, a sermos sensíveis a Ti, a nos rendermos diante da Tua presença e a renunciarmos o que for preciso, Deus. Se o Senhor, ó Pai, está revelando propósito, projetos, aqui nesse lugar, levantando vocacionados para Ti, Deus, e eu creio que está, Deus, dê coragem, dê ousadia, para que eles tomem as decisões necessárias, para que eles abram mão do que for preciso, para viver as Tuas promessas, porque quando perdemos algo na terra, recebemos algo muito maior do céu, para que a Tua glória se manifeste através das nossas vidas. Assim nós oramos, assim nós declaramos, em nome de Jesus. Amém. Glorifique a Deus mais uma vez nesse lugar. Faz assim com a sua mão. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor está aqui. Como é bom, que alegria servirmos ao Senhor, te adorar. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez em nosso meio e obrigado pelo Teu agir na continuidade do que é ser igreja. Somos igrejas aqui e somos igreja nas nossas mesas também. E declaramos, Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. É isso, gente. Deus te abençoe. Amanhã estamos aqui novamente. As palmas.